agradeço, reitero o pedido de desculpa por esse atraso de 7 minutos. Vamos, então, apregoar. Antes de apregoar, gostaria de dar boas-vindas a todos, em especial aos advogados e representantes das equipes que se manifestarão aqui perante a nossa banca. Dou também um especial abraço à banca, composta pela doutora Andréa Sabago de Mello e pelo doutor Udi Baldi. Tenho já referência dos senhores como pessoas conhecedoras do direito eleitoral, que compõem, na verdade, não a banca, mas o nosso tribunal. Representamos aqui, somos componentes do Tribunal Superior Eleitoral nesse momento, onde eu apregoo, então, o processo do nosso dia, que é, na verdade, são 4 processos eleitorais, 3 AIGs, uma de autoria do Ministério Público, uma de autoria do Partido Comunista, uma de autoria do senhor Carlos Cunha e uma de autoria do senhor Marcos Rocha, 3 AIGs e uma AINE, na verdade, o Partido Comunista, na verdade, ingressou com uma AINE, ambas contra José Silva e João Silva, candidatos a deputado federal pelo Paraná e a governador também pelo Paraná. Então, eu peço a gentileza de dispensar o relatório, tá? Considerando que já é de conhecimento amplo das partes dos julgadores do processo, e passo de imediato a palavra, então, aos autores da ação, que terão 15 minutos para falar de forma individual ou dividindo seu tempo entre a equipe. Então, a palavra está com os senhores. Boa sorte. Não lhe ouvimos. Peço atenção. Quem está se manifestando agora? Eu peço que... O colega Polidoro está se manifestando, ele teve um breve problema de áudio, que já está aberto e ele vai dar continuidade. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência e, na sua pessoa, cumprimento os demais ministros dessa corte, os advogados aqui presentes e senhoras e senhores que nos acompanham. Elencarei os fatos e fundamentos que demonstram como os irmãos Silva violaram a lisura do pleito eleitoral, desestabilizaram a condição de paridade entre os candidatos daquela eleição e, assim, violaram a legitimidade do próprio processo eleitoreiro. Razão pela qual deve ser mantida a decisão que determinou a cassação de seus mandatos. Inicialmente, destaco a existência de interesse recursal das partes que aqui sustentam. Isso, pois a Corte de Origem deixou de analisar questões como a captação ilícita de sufrágio e o abuso de poder religioso quanto ao mérito, o que revela a existência de sucumbência por parte dos órgãos sustentantes e, assim, seu interesse para que seja apreciado o presente recurso por esta Corte. Pois bem, quanto à questão da captação ilícita de sufrágio, a Corte Regional deixou de analisar este ponto, pois entendeu pela ilicitude das gravações ambientais realizadas, bem como pela ausência de formação de litisconsórcio passivo com o gerente do restaurante, que era de João Silva, Pedro Almeida. Com devido respeito, excelências, esta decisão contraria entendimentos jurisprudenciais adotados nos últimos anos por esta Corte Superior, como o recurso especial eleitoral número 40898, de relatoria do excelentíssimo senhor ministro Edson Fachin, com a seguinte tese. Admite-se, em regra, como prova do ilícito eleitoral, a gravação ambiental feita por um dos interlocutores, sem o conhecimento do outro e sem prévia autorização judicial, seja em ambiente público, seja em ambiente privado. Observando os autos, é nítida a licitude das gravações que provam a culpabilidade de João Silva e Pedro Almeida, na mesma linha desta tese, por captação ilícita de sufrágio. Além disso, também não deve ser acatado o entendimento do egrégio Tribunal Regional
quanto à ausência de formação de litisconsórcio passivo. Embora a jurisprudência majoritária atualmente entenda pela não responsabilização do terceiro pelo ilícito, há uma base doutrinária que entende que isso é possível, plenamente, como Rodrigo Lopes Ilho. Qualquer pessoa física ou jurídica pode ser responsabilizada por esta prática, segundo a doutrina. Em suma, pois o fato é objetivamente ilícito, sendo descabido reconhecer a conduta ilícita do terceiro e não puni-lo. Embora uma condenação por este ato ilícito resultaria na cassação de mandato do candidato, no mesmo dispositivo também há sanção que é adequada para o terceiro não candidato, que é a aplicação de multa. Sendo assim, é plenamente possível reconhecer a formação de litisconsórcio passivo entre Pedro Almeida e os demais demandados, a licitude das gravações ambientais e a responsabilidade de João Silva e Pedro Almeida por captação ilícita de sufrágio, na forma do artigo 41A da Lei de Eleições e 299 do Código Eleitoral, devendo ser reformada a decisão quanto a este ponto. Por último, saliento que deve ser mantida a decisão da Corte Regional quanto ao uso indevido dos meios de comunicação, devido ao disparo de mensagens em massa por eleitores dos irmãos Silva, algumas dessas que inclusive continham fake news, que atribuíam aos candidatos feitos de mandatários de gestões passadas. O artigo 57J da Lei de Eleições, combinados com as alíneas A e B do artigo 28 da Resolução 23.610 de 2019 do TSE, são claros ao vedar o disparo de mensagens em massa, bem como determinam que a sanção é aplicável aos beneficiários das condutas. Vejam bem, Vossas Excelências, não há cenário em que os recorridos, com sua extensa presença nas redes sociais, não tomaram conhecimento das mensagens que foram disparadas. Isto é fato simplesmente devido à lógica. Vejam bem, Vossas Excelências, analisando os autos, é possível depreender que os recorridos possuem extensa presença nas redes sociais, tendo inclusive anunciado sua própria pré-candidatura na rede social de ambos. Se não foram responsáveis diretos, certamente se beneficiaram da conduta se mantendo em silêncio, pois ainda há que se considerar dois elementos. Essa situação de disparo de mensagens em massa, inclusive fake news, perdurou durante todo o período eleitoral. Não só isso, mas não foram uma, não foram duas, não foram três, e não foram nem 15 mensagens, como contém os screenshots ali anexados aos autos, que não foram uma ou duas ou três mensagens disparadas. Foram milhares de extensa abrangência. Senhor presidente, eu poderia fazer um questionamento ao orador? Tomado conhecimento dessa... Doutor Francisco, posso lhe pedir uma gentileza? Perdão, eu não ouvi a pergunta. Não, não tem problema. No nosso modelo de julgamento, nós temos, então, a possibilidade de lhe questionar sobre alguns pontos. Eu teria um questionamento, mas primeiro eu gostaria de ouvir o questionamento da doutora Andréia. Obrigada, doutor Caetano. Eu gostaria, como o orador, o advogado já está tratando da questão de mérito, eu gostaria de voltar um pouquinho só para que ele aborde a necessidade do litisconsórcio passivo com o vice-governador, porque nas AIGES o vice não foi incluído no polo passivo, apenas na AINE. Então, em que extensão se poderia aplicar sanções próprias da AIGE a uma parte que não compôs o polo passivo das ações? Doutor Rude, o senhor gostaria de fazer mais alguma complementação neste ponto? Vossa Excelência está sem o áudio, doutor Rude.
Desculpa. Não, eu estou curioso para ouvir a resposta e a indagação da doutora Andréia. Obrigado pela oportunidade. Muito bem, eu vou devolver a palavra, então, para o nosso orador, doutor Francisco, junto com um questionamento de absoluta simplicidade, doutor Francisco, mas que, como julgador, me deixa um pouco apreensivo. Eu gostaria de saber se o senhor poderia nos oferecer um fundamento legal para que nós estejamos julgando tantos fatos distintos em um único processo. Então, a questão da doutora Andréia se acumula à minha. A palavra está com a senhora. Bom, agradeço Vossas Excelências pelos questionamentos. Desculpa, estava dando microfone aqui. Agradeço Vossas Excelências pelos questionamentos, realmente são de suma importância. Meu colega já vai tratar depois do ponto de necessidade de inclusão do vice-governador na demanda, mas eu já posso esclarecer a questão quanto a alguns pontos. É necessária a inclusão do vice-governador nessa demanda, porque, a partir desse ilícito, é necessária a cassação da chapa em si. Ele está incluso. Em relação ao julgamento de tantas demandas ao mesmo tempo, isso se dá devido ao artigo 96b da Lei de Eleições. Veja bem, Vossas Excelências, por mais que as 3 AGES e a AIME, que foram ajuizadas, tenham objetos diferentes, tratem de fatos diferentes, o pedido é o mesmo, que seria a cassação do mandato dos recorridos. Resultando, assim, em necessidade de reunir as demandas. Afinal, julgar essas em separado poderia, inclusive resultar em uma decisão inconsistente, em que eles são condenados nos mesmos pontos quanto a alguns ilícitos, e em outros eles são inocentados. Não sei se isso resolve os questionamentos de Vossas Excelências. Completamente. Agradecendo, o senhor tem algo para complementar ainda ou passa a palavra ao doutor Polidoro? Muito obrigado. Pois não. Doutor Polidoro? Ele continuou. Acho que é o doutor Francisco agora, doutor Caetano. O doutor Polidoro estava com a palavra. Houve uma confusão nos nomes. Foi. Isso. Perdão. Eu só vou assumir o lugar no pleito para colocar o microfone e eu peço 30 segundos. Pois não. Já houve um acréscimo aqui de 2 minutos no tempo do primeiro orador, que, se necessário for, acrescentaremos na próxima dúvida. Então, assumindo a palavra no pleito, eu dou um bom dia a todos os presentes, a minhas colegas advogadas debatedoras, e gostaria de cumprimentar todos os excelentíssimos ministros na figura do presidente desse egrégio tribunal, doutor Caetano. Como meu colega, doutor Polidoro, já demonstrou, estamos aqui hoje para arguir o recurso interposto por Carlos Cunha, Marcos Rocha e pelo Partido Comunista. O fato que justifica esse recurso é gravíssimo. Ou melhor, os 21 fatos que justificam esse recurso foram praticados pelos irmãos Silva e pela chapa para governador, incluindo todos seus membros e auxiliares da campanha, dos quais me debruçarei especificamente sobre 2. Quanto à propaganda antecipada, entendeu a Corte Regional Eleitoral que os recorridos realizaram propaganda antecipada devido à atuação massiva dos irmãos nas suas pré-campanhas. Tal decisão deve ser mantida em seus fundamentos. A legislação eleitoral permite a realização de campanha antecipada, mas apenas em eventos e fóruns partidários, que seria para a inclusão de suas propostas para o partido ter conhecimento. Mas não foram estas as circunstâncias em que os irmãos Silva realizaram sua pré-campanha. Conforme provas trazidas aos autos, os recorridos no primeiro semestre de 2022, durante a pré-campanha, atuaram intensivamente, participando de nada menos do que 75 eventos presenciais por todo o estado do Paraná, consistentes em apresentação das pré-candidaturas e das respectivas propostas em diversos locais, como praças, clubes e restaurantes. Muito diferente do que é permitido dentro do próprio partido. E agiram de maneira similar no meio virtual, pois além de lives, divulgaram nas redes sociais diversos vídeos de caráter publicitário, elaborados por empresa especializada de marketing, com contrato específico para esse período de campanha e pré-campanha. É evidente que tal situação violou o princípio da lisura do pleito eleitoral e o princípio da igualdade de oportunidades entre candidatos.
uma vez que nenhum outro candidato tem acesso a recursos como os utilizados pelos recorridos para fazer sua pré-campanha, que foi feita na escuridão, sem qualquer clareza, e alcançar tamanha abrangência. Os réus também vincularam diversas entrevistas, tendo sido concedido a João Silva tempo de exposição a mais do que qualquer outro candidato, o que, quanto ao objeto jurídico tutelado, seria o mesmo que compra de espaço eleitoral, pois os irmãos Silva são os donos da emissora que concedeu mais tempo de entrevista a eles, justamente pela influência econômica que estes detêm sobre ela. O ato do então candidato João Silva de ter concedido mais entrevistas que qualquer outro candidato, simplesmente em razão da rádio que sua família é dona, já é uma violação aos referidos princípios, bem como o dispositivo do artigo 36A da Lei Eleitoral. Portanto, resta clara a necessidade de manter a decisão do egrégio tribunal quanto à condenação dos recorridos de realização de campanha antecipada. Essa está evidenciada. Já no que diz respeito ao abuso de poder econômico, em relação ao mérito, entendeu a Corte Regional pela existência de abuso de poder econômico, decorrente dos gastos excessivos realizados no período de pré-campanha, por parte dos recorridos. Foram acatados argumentos do Ministério Público em relação ao assunto, que anexou aos autos relatório, alegando que durante o período de campanha, os recorridos gastaram juntos R$8 mil em valores que excederam os limites, tanto para o cargo de governador como para o cargo de deputado federal. De acordo com o Parquet, esses gastos teriam sido não declarados pelos candidatos. Temos aí uma enorme sombra sobre a quantidade real de gastos que foram efetuados. Sabemos que houve um excesso. Esse excesso pode ser muito maior do que está demonstrado. Mas o problema em si não habita nesses R$8 mil, e sim no fato comprovado pelo mesmo relatório que os gastos referentes ao período de pré-campanha foram o dobro dos gastos de campanha propriamente dita, que já extrapolou tais limites, caracterizando um nítido abuso por parte dos recorridos dos recursos financeiros aos quais possuem acesso. A jurisprudência deste tribunal já tem histórico em cassação de mandatos por abuso de poder econômico em período de pré-campanha. A ex-senadora Selma Arruda teve seu mandato cassado justamente por abuso de poder econômico na pré-campanha. No julgamento de 2 ações de investigação da Judicial Eleitoral, ocorrido em abril de 2009, o Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso constatou que Selma Arruda omitiu fundos da Justiça Eleitoral que foram aplicados no pagamento de despesas de campanha em período pré-eleitoral. Esses valores representariam um montante semelhante ao gasto pelos irmãos Silva e foram considerados para a caracterização de abuso de poder econômico e uso de caixa 2. Entre as irregularidades apontadas, o TSE destacou que, então, senadora, assim como os irmãos Silva, teria antecipado a corrida eleitoral ao realizar nítidas despesas de campanha, como contratação de empresas de pesquisa e de marketing, para a produção de vídeos, jingles, de foto da candidata, entre outras peças, no período pré-eleitoral, exatamente como os irmãos Silva, o que a legislação proíbe. Demonstradas as razões desse pedido, vamos aos pedidos. Primeiramente, pugnamos pela manutenção da cassação da chapa dos irmãos Silva. Não apenas da cassação dos mandatos dele, mas da chapa, pois a chapa foi quem se beneficiou disso. O vice-governador se elegeu sobre essas mesmas acusações que estão sendo feitas aos irmãos Silva. E dos seus direitos políticos também. A manutenção da lisura do pleito eleitoral, objeto jurídico tutelado pela legislação eleitoral, deve ser resguardada de abusos como os praticados pelos réus. O artigo 22 da Lei 64 de 90 já prevê que para a configuração do ato abusivo não será considerada a possibilidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam. Os fatos praticados pelos réus, além de serem gravíssimos, com certeza influenciaram o pleito eleitoral, pois nenhum outro candidato praticou atos de pré-campanha dessa maneira e nem usou das mais diversas formas de abuso para criar popularidade, que os candidatos não detinham, pois eram outsiders na política. Doutor, me permite... Entre os abusos praticados estão abuso de poder religioso. Alguém para uma pergunta? Me permite uma interrupção, doutor? Seu tempo se aproxima um pouco do final agora, então eu acho que é importante a gente fazer agora os esclarecimentos. Doutor Rude e doutor André, alguns senhores e senhoras gostaria de se manifestar agora? Eu tenho meu questionamento também. Aguardo o questionamento de Vossa Excelência, senhor presidente. Pois não. Mesma coisa. Pois não. Eu percebi com relação ao acórdão, gostaria de saber se o senhor deixou de abordar
as acusações de abuso do poder religioso por algum motivo em especial. E também gostaria de perguntar para o senhor o seguinte, considerando que nós não tivemos condenação em pré-campanha por campanha antecipada, e agora estamos numa AGE, considerando o valor de R$8.000 do gasto, considerando 1 minuto de abuso, o senhor vê gravidade suficiente nos fatos tratados até agora para que a gente retire o mandato eleitoral de alguém que foi eleito pelo povo nas urnas? Eu gostaria dessa questão da gravidade e também da sua opinião sobre o abuso do poder religioso, que o senhor não tratou até agora, não sei se tratará. Perfeito. Excelências, mais alguma coisa para complementar? Não, está perfeito, presidente. Obrigado. Vossa Excelência, a legislação eleitoral prevê que para a configuração de ato abusivo não será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam. E essa gravidade está clara. Eles cometeram diversas formas de abuso. Abuso de poder religioso, abuso de poder econômico, abuso na utilização indevida das redes sociais, abuso no uso de veículos e meios de comunicação sociais pertencentes à família. Hoje em dia, precisa ser rico para se eleger no Brasil, pois os candidatos conseguiram a maior parte dos seus votos utilizando esses meios de abuso, utilizando valores imensos em gastos de pré-campanha, utilizando das mídias sociais de sua família. Está claro o abuso, está clara a gravidade. Eles participaram de 75 eventos em período de pré-campanha. Como pode um candidato ferir a lisura do pleito dessa maneira sem ser responsabilizado? E no que diz respeito ao abuso de poder religioso, eu acho que esta é uma das menores acusações feitas aos candidatos, por isso não foi trabalhada aqui. Uma fala para 200 eleitores é algo considerável, usando de proselitismo religioso. Porém, isso não se compara ao que foi gasto na pré-campanha e ao que foi feito dentro do restaurante deles, em que eles pediram votos para a chapa deles de diversas maneiras. Não, obrigado, colega. Por isso, eu acredito que está demonstrada a gravidade. O abuso de poder religioso é um fato grave, mas não se compara à gravidade dos demais. Por isso não foi trabalhado dentro disso. Está nos nossos memoriais bem trabalhado. Mas dentro desses poucos minutos de fala, decidimos dedicar a outros abusos muito maiores do que esse. E já é um grande abuso. Tudo bem, doutor? Muito obrigado Vossa pela sua Excelência, manifestação. se possível, eu gostaria de dar continuidade aos pedidos. Pois não, o senhor conclua a sua fala, lhe dou mais 1 minuto para a conclusão, que nós já temos um tempo extra para dar para outra parte. Obrigado, Vossa Excelência. Em segundo lugar, portanto, além da manutenção do acórdão, pedimos a implementação do pagamento de multa pelos irmãos Silva, que deveria ter sido estabelecida na sentença do egrégio Tribunal Regional Eleitoral, pois tem previsão legal no artigo 18b da Lei de Eleições. E também determinar a licitude das gravações ambientais como prova, o reconhecimento da formação de litis consórcio passivo necessário entre Pedro Almeida com os demais recorridos, vide a ilicitude de suas condutas, a condenação de Pedro Almeida e João Silva por captação ilícita de sufrágio, aplicadas as sanções do artigo 299 do Código Eleitoral e 41A da Lei de Eleições, e, por último, a convocação de novo pleito para o cargo de governador no Estado do Paraná. Agradeço a atenção e devolvo a palavra a Vossa Excelência. Obrigado pela sua manifestação. Agradeço a dupla pelo seu recurso, pela sua manifestação recursal. E agora, então, eu passo a palavra à equipe 245, representada pela Giovana, que tem 8 minutos, Mariana, que tem 7. Fazemos as perguntas também. Essa dupla terá cerca de 5 minutos a mais do seu tempo e que provavelmente deve ser ocupado pelos nossos questionamentos que também virão. Então, desde já eu passo a palavra então para os recorridos e recorrentes, mas réus na ação defensores de Simão Silva. Honorável senhor ministro presidente do Tribunal Superior Eleitoral, excelentíssimo senhor ministro relator e demais distintos magistrados dessa corte, ilustres representantes do escritório Pinheiro e Duque Advogados Associados, bom dia. Meu nome é Giovana Lima Miquelon, do escritório Peron e Simão Advogados Associados, e abordarei as questões relativas à eficácia imediata da decisão da cassação dos mandatos dos senhores José Silva e João Silva, a não ocorrência de propaganda antecipada e a não ocorrência da captação ilícita de sufrágio.
Posteriormente, a doutora Mariana Paim dará seguimento com a exposição da não ocorrência do abuso dos meios de comunicação, do abuso de poder econômico e religioso. Com a devida vênia deste egrégio tribunal, dou início à minha exposição. Excelências, inicialmente, esta representação requer que seja realizado um controle de convencionalidade da decisão proferida pela Corte Regional que culminou com a cassação e a inelegibilidade dos recorrentes. Esse Tribunal Superior Eleitoral decidiu, no acórdão de 21 de fevereiro de 2019, do relator ministro Jorge Mussi, que o Poder Judiciário do Brasil, enquanto signatário do Pacto São José da Costa Rica, deve exercer o controle de convencionalidade das normas jurídicas internas que são aplicadas nos casos concretos. A decisão proferida, no caso em análise, viola os direitos políticos consagrados no artigo 23 do Pacto de São José, bem como a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, como no caso Petro Urrego versus Colômbia, de modo que a cassação dos mandatos, decretação da inelegibilidade e a eficácia imediata da decisão foram arbitrários e não respeitaram o devido processo legal. Assim, é necessário que se faça, nessa via jurisdicional, o devido controle de convencionalidade. Nesta linha, excelências, sustento a preliminar de não aplicação da eficácia imediata da decisão de cassação. Diferentemente do que alega a parte contrária, a eficácia imediata da decisão não deve prosperar, pois consta no parágrafo 2º do artigo 257 do Código Eleitoral que o recurso ordinário interposto contra a decisão que resulta em perda de mandato deve ser recebida com efeito suspensivo. Portanto, excelentíssimos ministros e ministra, solicita-se que a suspensão dos efeitos da decisão do Tribunal Regional até o trânsito em julgado do presente recurso em respeito à lei eleitoral e à vontade do eleitor. Excelências, no que tange à alegação sobre suposta propaganda antecipada, cumpre salientar o ensinamento do doutrinador José Jairo Gomes. Difundir pré-candidatura não caracteriza a propaganda eleitoral antecipada. Ou seja, os pré-candidatos podem realizar sua promoção pessoal durante o período anterior à campanha, estando vedado apenas o pedido explícito de votos. É o que disciplina o artigo 36A da Lei 9.504, bem como a jurisprudência desse tribunal em diversos julgados, como o agravo regimental em recurso especial eleitoral número 16.865 do relator ministro Luiz Roberto Barroso, onde assevera a necessidade do pedido explícito de votos para que configure a propaganda antecipada nos termos do artigo 36A. E essa é a hipótese do caso em análise, pois os irmãos Silva anunciaram suas pré-candidaturas sem nunca realizar pedido explícito de votos. E esse fato foi reconhecido, inclusive, pela Corte Regional. Excelências, e os próprios representantes da parte contrária conheceram na sustentação e no memorial apresentado a ausência do pedido explícito de votos e o benefício em prol dos candidatos. E no que concerne a divulgação veiculada nas redes sociais, importa trazer o entendimento do ministro relator juiz Fux no recurso especial eleitoral número 5124, no sentido que o exercício legítimo da liberdade fundamental de informação e de expressão não configura ultraje à legislação eleitoral quando não há pedido de votos. Excelentíssimos ministros e ministra, sobre a suposta prática de captação ilícita de sufrágio disposto no artigo 41A da Lei 9.504. Senhor presidente, antes que a nobre advogada passe para o outro tema, eu só em relação a essa questão que ela tratou agora, dos meios de comunicação, eu gostaria que a doutora abordasse a questão do abuso dos meios de comunicação em razão de algumas rádios serem de propriedade da própria família e ter excedido ao tempo de pelo menos 1 hora, que foi o que restou apurado nos fatos, nos autos, em relação a entrevistas concedidas aos eleitores em período de pré-campanha.
Não sei se a outro avaliador, ministro, tem alguma complementação? Não, sem acréscimo, presidente. Obrigado. Doutora Giovana, por gentileza, pode complementar sua fala. Agradeço o questionamento, ministra. Para a configuração de abuso dos meios de comunicação nos termos do artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90, o ato ele deve influenciar decisivamente no pleito. E, no caso em tela, não há nenhuma evidência que comprove que os minutos a mais nas entrevistas geraram qualquer desequilíbrio na disputa eleitoral. Também importa trazer o fato que, durante esses 6 meses de pré-campanha, 4 entrevistas que tiveram em torno de 15 minutos a mais, ela não prova que demonstre a gravidade que influencie realmente o resultado na eleição. Desse modo, excelentíssimos ministros e ministras, além disso, no caso específico dos autos, a formação do litisconsórcio passivo necessário com os terceiros responsáveis pelas condutas, senhor Pedro Almeida, gerente do restaurante, e senhor Lucas Souza, presidente do Centro Espírita, não foi observado. Além disso, como também suscitado pela senhora ministra Andréia, como prevê a súmula 38 deste egrégio Tribunal Eleitoral, nas ações que visem a cassação do registro, diploma ou mandato, há desconsórcio passivo necessário entre o titular e o respectivo vice da chapa majoritária. Fato que também não foi observado no caso em análise. Assim, ante a ausência dos senhores litisconsortes, flagrante a ilegitimidade passiva das ações de investigação judicial eleitoral em relação às práticas que supostamente teriam beneficiado os candidatos, sendo correta a atuação do Tribunal Regional em rejeitá-las. Quanto à união das ações, com base no artigo 26 da Lei Eleitoral, também questionado pelo excelentíssimo ministro-presidente Caetano, ao contrário do alegado pela parte contrária, a decisão não deve proceder, haja vista que deve ser unidas para julgamento aquelas ações que versem sobre o mesmo fato. Ocorre que, no caso em tela, as ações não se enquadram nos requisitos do dispositivo legal, pois as AGs propostas não tratam em sua essência sobre realmente exatamente todos os mesmos fatos. A primeira, proposta pelo Ministério Público, versa sobre o uso indevido dos meios de comunicação, propaganda antecipada e abuso de poder econômico. Já a ação proposta por Carlos Cunha trata-se de propaganda antecipada e captação ilícita de sufrágio. E, por fim, a ação proposta por Marcos Rocha é alegado o abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação. Portanto, resta evidente que a união das ações, com base no artigo 96b, não procede, tendo em vista que cada uma das ações versa sobre fatos diferentes. Quanto ao uso das provas ilícitas, também ao contrário do exposto pelo senhor advogado Polidoro, o Tribunal Superior Eleitoral possui jurisprudência no sentido que a gravação ambiental só se mostra viável na hipótese da autorização judicial, haja vista a proteção do direito fundamental à privacidade, disposto no artigo 5º, inciso 10º da Constituição Federal. Pelo exposto, e consoante a decisão do recurso especial eleitoral número 53.152 do relator ministro Henrique Neves da Silva, e quando o ato não é praticado pelo próprio candidato, a cassação só é possível quando comprovada o vínculo do terceiro com o candidato, bem como a sua anuência com a prática do ato ilícito, o que não se demonstra no caso em tela. Desse modo, a presente representação requer a anulação da decisão do Tribunal Regional Eleitoral, a ausência do litisconsórcio passivo necessário nas ações e que não seja acolhida a infundada alegação de captação ilícita de sufrágio. Não havendo mais questionamentos, agradeço a atenção e passo a palavra à doutora Mariana.
Pois não, doutora Mariana, a palavra é sua. Boa tarde, Vossas Excelências. Dando seguimento à representação dos irmãos Silva, discorro aqui sobre a ausência do uso indevido dos meios de comunicação. Durante a campanha eleitoral, é comum que atos sejam realizados por terceiros sem conhecimento dos candidatos, que é o caso aqui. Não progride em atrelar, portanto, responsabilidade dos atos descritos aos então pré-candidatos. Questiona-se a aplicação doutrinária que vai contra o regime jurídico de responsabilidade e que busca a imposição da cassação fundamentada em suposições, sem que se possa sequer comprovar benefício eleitoral angariado com o ato, já que a prova aqui é de extrema fragilidade e consiste em mero conjunto de print screens. Vossa Excelência, as provas não apresentam robustez, não apresentam segurança, não apresentam nenhuma garantia. Por ser um arquivo de imagem, podem ser facilmente forjados. Não se sabe quem coletou, a data e nem o método. A sistemática para cassação de mandatos decorrente de ato praticado por terceiros e que caracteriza conduta vedada ou abuso de poder não analisa o nexo de causalidade. Ou seja, a responsabilidade resta configurada como mera evidenciação. Sobre o tempo de entrevista em excesso, os respeitáveis representantes da parte contrária não arrolaram bem os fatos. Não trouxeram testemunhas ou provas, além de invocar um dispositivo jurídico que culmina em uma sanção gravíssima de cassação de mandato dos nossos clientes, sem sequer fundamentar o fato. Portanto, requer-se que seja reconhecida a não ocorrência de uso indevido dos meios de comunicação. A respeito da acusação do abuso de poder econômico, como os próprios respeitáveis representantes da parte contrária afirmam, não há dispositivo que rege o limite de gastos no período de pré-campanha. Sendo assim, faz-se uma falsa atribuição e uma culpabilização indevida sobre os gastos deste período. É inadmissível que se penalize atos de uma pré-campanha baseando-se na normativa e na conduta de outro período do pleito. Dando seguimento, cabe ressaltar justamente que o aspecto dos gastos é avaliado sob o cerne do seu reflexo no resultado das eleições, do ponto de vista da gravidade do ato. É o que diz o inciso 16º do artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90. Abre aspas, não será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam. Invoco aqui, então, a aplicação do princípio da proporcionalidade, que visa a não ocorrência de injustiças na aplicação de sanções de cassação de diplomas. Ou seja, se o ato de suposto abuso de poder econômico não for de extrema gravidade, cabe sanção diferente de cassação, como é o caso de aplicação de multas. É consolidado pelo Tribunal Superior Eleitoral que somente as graves violações são cabíveis de cassação. Atos de pouca lesividade não são capazes de contrariar a vontade das urnas. No caso em tela, o ato dos irmãos Silva, no que se refere aos gastos de campanha, sequer alteram substancialmente o resultado da eleição. Haja vista que antes mesmo das suas vitórias, as pesquisas eleitorais já demonstravam o interesse da população em candidatos que demonstram defender a nova política. E tampouco se mostram graves, porque além de não alterar o resultado da campanha, também não desequilibra a isonomia entre os candidatos inseridos no pleito eleitoral. Dessa maneira, não prospera a alegação de abuso. Sem prejuízo de novas interrupções, a senhora ainda tem tempo, eu vou lhe fazer um questionamento curto e grosso agora. A senhora acha que nós, julgadores aqui no TSE, devemos considerar resultados de pesquisa eleitoral como uma matéria fática relevante para a nossa conclusão? Doutor André ou doutor Rude, gostariam de complementar? Eu acho que Vossa Excelência colocou bem, senhor presidente, fazer a ponte entre a questão da pesquisa eleitoral ter apontado uma eventual vitória massiva do candidato que foi eleito versus gravidade das condutas que lhe foram imputadas. Perfeito, a senhora melhorou meu questionamento.
Pois não, doutora Mariana? Bom, dado o artigo 14 da Constituição Federal, que versa sobre a soberania popular e a vontade expressada através do voto nas eleições, creio que cabe sim considerar a pesquisa e a vontade popular expressa em pesquisas anteriores já ao pleito eleitoral. Dando seguimento, então, como eu falava, não prospera a alegação de abuso do poder econômico, devendo o resultado das eleições ser preservado a fim de proteger, como já dito, a vontade popular e soberania. Sobre o abuso de poder religioso, cabe o destaque inicial que tal abuso sequer está listado entre as possibilidades na lei de eleições. É verdade que, com base na doutrina e jurisprudência do TSE, o abuso de poder religioso pode ser entendido como desvio das práticas religiosas, com o fim de beneficiar-se para a captação de sufrágio. Mas, nesse sentido, não prospera a alegação de poder religioso em razão da realização da reunião supracitada, considerando que não é compatível com o ordenamento jurídico penalizar o candidato por conduta de terceiro, sem que haja anexo de causalidade entre eles. Ou seja, não é causa de responsabilidade objetiva, o que afasta o elemento de dolo e de culpa. Lembrando ainda que quem profere discurso em favor dos candidatos aqui é o líder do Centro Espírita. Por todo exposto, Vossa Excelência, com base no memorial apresentado tempestivamente, a representação requer o reconhecimento da ilicitude da prova de gravação ambiental, que não prospere a união das ações com base no artigo 96b, a nulidade pela não formação do litisconsórcio passivo necessário operando-se a decadência, o não prosseguimento da ação que não respeita o prazo legal para ajuizamento, o reconhecimento da falta de legitimidade do Partido Comunista para propositura de ação de impugnação de mandato eletivo, que se aguarde o trânsito em julgado para adquirir legitimidade de cassação de mandato, o reconhecimento da improcedência da alegação de propaganda antecipada e o reconhecimento da não ocorrência de abuso de poder econômico, de poder religioso e de uso indevido dos meios de comunicação e da captação ilícita de sufrágio. São os pedidos, Vossa Excelência. Muito obrigada. Obrigado, doutora Mariana. Excelências, se Vossa Excelência quiser fazer mais algum questionamento, ainda temos mais um minuto aí para a doutora Mariana, vendo algo a complementar. Não havendo nada a complementar, então, eu passo a palavra agora novamente aos autores para que o doutor Polidoro se manifeste em 3 minutos. A palavra é sua. Agradeço Vossas Excelências pela sua atenção e pelo seu tempo. Os ilustres representantes da parte contrária afirmaram anteriormente, quanto à propaganda antecipada, que essa não resta caracterizada pela ausência de pedido explícito de voto por parte dos recorridos. Porém, não é necessária para a condenação pela realização de propaganda antecipada tal pedido, segundo entendimentos, inclusive, provenientes dessa corte. Mais especificamente, de acordo com o excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso, no agravo de instrumento 0691-24, na análise dos casos de propaganda eleitoral antecipada, é necessário, em primeiro lugar, determinar se a mensagem veiculada tem conteúdo eleitoral. Isso é, relacionado com a disputa. Os eventos realizados pelos irmãos Silva, e vejam bem, Vossas Excelências, foram 75 eventos realizados pelos irmãos Silva em período de pré-campanha. Além disso, os vídeos veiculados por eles nas redes sociais, que, vejam bem, os irmãos Silva pagaram quantias
exorbitantes para que uma empresa de marketing fizesse eles para serem veiculados, nitidamente caracterizam tentativa de exaltar as pessoas dos irmãos Silva. Não só isso, mas apresentar as suas respectivas propostas de campanha. A partir dessa definição, mesmo que não haja pedido explícito de voto, pode-se observar que tais atos devem ser caracterizados como mensagens de apoio aos candidatos. Perdão, mensagens de conteúdo eleitoral. Não só isso, mas afirmou a ilustre representante da parte contrária que, para a caracterização de uso indevido dos meios de comunicação em relação à entrevista, é necessário que nós tivéssemos elencado testemunhas e provas. Bom, foi concedido tempo a mais de 1 hora ao candidato. A própria veiculação dessas entrevistas, essas 4 entrevistas, já não é prova suficiente? É necessário uma testemunha que a entrevista foi veiculada no rádio? Não vejo como isso é necessário. Além disso, 15 minutos nas mídias, no geral, especificamente no rádio, já é muito tempo. Será de alta abrangência. Conclua, doutor. Concluí? Certo, muito obrigado. Além disso, o vice-governador, membro da chapa, também deve ser cassado por estes atos por arrastamento. Afinal, ele se beneficiou. Eu não sei se eu devo terminar aqui, excelências, ou os senhores querem que eu continue? Seu tempo está esgotado, doutor. Eu lhe dirigiria apenas para encaminhar a conclusão nos próximos 15 segundos, só para o senhor conclua. Bom, neste caso, infelizmente pela brevidade do tempo, essas são as razões pelas quais pugnamos pela manutenção da cassação dos mandatos dos irmãos Silva, bem como esclarecido anteriormente, a inclusão de mais membros no polo passivo da ação. Obrigado, Vossa Excelência, pelo seu tempo e deixo registrado minha satisfação por vir aqui, em frente aos senhores, defender direitos tão relevantes. Excelente. Muito obrigado. Doutora Giovana, por gentileza, tem 13 minutos com mais 1 minuto extra de tréplica. Fique à vontade. Excelências, a Justiça Eleitoral tem um papel importante em assegurar a democracia e o exercício da cidadania no país, através de mecanismos que possam garantir a qualidade do pleito para que os eleitores possam fazer as suas escolhas de forma livre e correta. Sendo assim, excelentíssimos ministros e ministra, como já mencionado, cabe a aplicação do princípio da proporcionalidade no presente caso, como refere a doutrina de Rodrigo Lopes Ilho, que visa a não ocorrência de injustiças quando da aplicação de sanções. No caso em tela, não há gravidade demonstrada na conduta dos irmãos José e João Silva. Os irmãos foram eleitos com ampla margem de votos em relação a seus adversários, sendo o senhor João Silva eleito com 68% dos votos e José Silva como o deputado mais votado do Brasil, defendendo as ideias de nova política, demonstrando o mais expressivo interesse ao voto dos eleitores por suas propostas e projetos políticos. Ou seja, os atos sequer alteram substancialmente os resultados da eleição. Além do mais, o que se refere às outras alegações, como suposto abuso de poder religioso, abuso de meios de comunicação, captação ilícita de sufrágio, os atos sequer foram praticados pelos candidatos, que inclusive não tinham conhecimento pelos atos aqui trazidos como provas. E respondendo ao doutor Polidoro, as provas não são suficientes, como estas são inconsistentes para resultar em uma sanção de cassação de mandato que trará anulação de milhares de votos e assim uma fragilidade maior no processo democrático de escolha e representação. Para finalizar, a Comissão de Veneza para a Democracia através do Direito também leciona a necessidade de aplicar a cassação somente quando extremamente necessário, a fim de garantir a estabilidade democrática e o direito dos cidadãos
de escolher livremente quem os governará. A representação finaliza sua exposição e sigo à disposição para eventuais questionamentos. Obrigada. Muito bem. Agradeço a todas as manifestações de todas as partes. Acho que com isso completamos o nosso julgamento. Então, dou por encerrada a sessão, para que a Corte, posteriormente, então, delibere o seu resultado. Muito obrigado a todos presentes e devolvo a palavra, então, à organização do evento. Obrigado. Agradeço ao Dr. Caetano, à doutora Andréa, ao Dr. Rudi e às competidoras e competidores por essa rodada extraordinária. Uma boa rodada, mais uma excelente rodada do nosso Electromode Court Competition. Parabenizo os competidores pela coragem de estarem aqui numa sessão virtual que reúne gente de diferentes partes do Brasil, né? O novo normal permitiu esse formato, essa competição, e que bom. E é absolutamente extraordinário ver como esse pessoal aí, esses nossos competidores, seguraram as pontas, né, com os bons questionamentos do painel de juízes. Acredito que vocês estão prontos, certamente estão prontos para enfrentar uma sustentação oral em um tribunal que promete ser uma experiência até mais amena, mais tranquila do que essa proposta aqui do Electromode Court Competition. Então, sintam-se já com esse ganho para a carreira de vocês. Em nome de toda a organização, agradeço a todos, aos juízes, à doutora Andréa, nossa juíza, às competidoras Giovana e eita, misturei todos Mariana. os nomes aqui. Mariana, perdão, Mariana. Enfim, aos nossos competidores Francisco Polidoro, vocês, peço aos avaliadores que procedam com o preenchimento do formulário nos próximos 15 minutos, com o cômputo da nota. Aos competidores, boa sorte na próxima rodada, que vocês ainda terão, que vocês extraiam os ensinamentos necessários. O trabalho de vocês para chegar até aqui e apresentar isso já foi extraordinário. Parabéns. Muito obrigado. Doutor Caetano, passo a palavra ao senhor para finalizar aí a nossa rodada oral. E é isto. Em nome de toda a comissão organizadora, das entidades organizadoras deste evento, agradeço a cada um de vocês pela condição brilhante desta rodada. Muito obrigado. Alguns dos meus excelentíssimos colegas gostariam de se manifestar inicialmente? Eu gostaria, doutor Caetano, parabenizar aos estudantes pela coragem de estar aqui, pela dedicação, não só nesse tempo, nessa 1 hora que permanecemos juntos, mas toda a organização prévia, os estudos que fizeram, as ponderações calmas e bem fundamentadas que apresentaram nos debates orais. Saudar também a doutora Carolina, que acho que era a orientadora, né, da equipe 245, que estava presente, acho que não falamos com ela, parabéns. Boa sorte aos candidatos, foi um prazer estar aqui com vocês. É realmente muito gratificante para nós que operamos no direito eleitoral ver jovens talentos como vocês se interessando pelo tema e vindo debater perante pessoas absolutamente desconhecidas e com a coragem que lhes foi muito própria e apresentar todo esse debate para nós com muita calma, muita tranquilidade e com uma profundidade de fundamentos assim que nos deixa muito orgulhosos desses jovens talentos. Parabéns a todos. Eu gostaria, doutora Andréa, doutor Caetano, senhores competidores, de endossar as palavras do nosso presidente, da doutora Andréa. É uma satisfação muito grande ver jovens profissionais com essa desenvoltura sobre um tema tão complexo, né, como o direito eleitoral, com várias vertentes e várias posições, variantes também. Quer dizer, não é um cenário fácil de se transitar, mas percebi uma segurança, enfim, uma postura bem sólida diante de um cenário tão hostil. Isso me deixa muito feliz, é um indício de que
a nova geração não vai deixar a peteca cair, por assim dizer, né, e vai manter a qualidade dos debates jurídicos, o que é fundamental para que o processo eleitoral transcorra da forma como a Constituição prevê e exige. É uma honra poder participar desse trabalho aqui. Muito bem. Então, agradecendo aqui a equipe técnica que nos deu apoio, na pessoa do Daniel, agradecendo aos meus colegas de banca, Dr. Rude e Dr. Andréia, e, sobretudo, agradecendo enormemente os participantes. Gente, eu estou realmente encantado com as manifestações de vocês, porque o caso criado pelo nosso criativo e brilhante colega Luiz Fernando Pereira, do Paraná, é um caso de extrema complexidade. Raramente um processo traz todas essas questões, mas comumente os processos possuem essas questões. E vocês visivelmente estavam preparados para enfrentar qualquer ponto lançado. Todas as questões feitas por nós foram respondidas. Portanto, concluo agradecendo em especial aos alunos, aos novos advogados. Já não estamos mais em sessão, então agradeço aos alunos e a todos os presentes. Agradecimentos estendidos à doutora Carolina e muito obrigado e dou por encerrados os trabalhos, pessoal. Um abraço a todos. Parabéns, boa tarde a todos.